Bom, o que a gente vai fazer hoje à noite? Então vamos definir o nosso escopo do trabalho e a gente vai caminhar com ele. Nós começamos há um tempo atrás e falamos sobre a doutrina da prosperidade, uma teologia que corre no meio evangélico, no mundo todo, mas aqui no Brasil, e nós mostramos os problemas, com relação a essa teologia, que está focada, na cura de todas as doenças, na questão de você dar o dízimo, vai ficar rico. É claro que eu estou simplificando isso, e nós mostramos o que a Bíblia fala a respeito disso. E aí surgiram uma série de perguntas, no final, sobre a administração financeira. Como é que a gente cuida da grana da gente? Quais são os valores da Bíblia sobre isso? E várias pessoas sugeriram que a gente continuasse nessa perspectiva. Então a gente não vai tratar do assunto que nós tratamos antes, e a gente vai olhar o que a Bíblia fala sobre grana, qual é o papel da grana na nossa vida, como a gente administra o nosso dinheiro segundo os valores de Deus. Eu posso fazer dívida, não posso fazer dívida, devo ser fiador, não devo ser fiador, coisas práticas do dia a dia, de como a gente trabalha esses valores na vida da gente. Eu estou endividado, como é que eu saio dessa? Tá? Então, esse é o propósito, a gente pegar valores da palavra de Deus e aplicar no nosso dia a dia, da administração lá, de pegar e fazer a conta do orçamento, como é que funciona e assim por diante. Está joia? Está claro isso? Então vamos tentar trabalhar nessas ideias. Por que é tão importante a gente olhar os valores da palavra de Deus para essa área da vida? Porque a Bíblia é um manual de vida. E a Bíblia nos ensina a viver um estilo de vida que é vida abundante em todas as áreas. Então, se eu olho para a Bíblia para descobrir como é que eu posso viver um relacionamento conjugal, como eu educo os meus filhos, como eu devo trabalhar, por que eu não posso olhar para a Bíblia para saber como administrar os meus recursos? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para a Bíblia. E essa pergunta vai começar a dar um norte para a gente. Por que é tão importante administrar bem os recursos que a gente tem? A pergunta é a seguinte: de quem é o dinheiro? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: de quem é o dinheiro que você ganhou no seu salário, não é, esse mês, que veio no seu contra-cheque? Pergunta aí: de quem é essa grana? É sério o negócio, né? Tem gente que ficou vermelho assim, né? Não, pastor, porque eu não trabalho, eu vivo. Não. De quem é a grana? Então, vamos ver uma série de versículos da palavra de Deus para a gente entender por que nós precisamos administrar bem. Ageu capítulo 2, versículo 8, diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. De quem é o dinheiro? De Deus. Salmo 24, 1: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Tudo é de Deus. Deuteronômio 8, 18: lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio do juramento com os nossos antepassados. Por que eu estou colocando isso? Porque quando eu entendo que eu sou um administrador das coisas que Deus está colocando na minha vida, e que tudo na minha vida é para a glória de Deus, eu vou aprender a ser um bom administrador. Eu vou ser um administrador dos recursos naturais, da natureza, tá? Porque senão eu vou ter que prestar contas para o dono dessa natureza, mas eu também vou prestar contas a Deus da grana que eu recebo. E aí, quando eu tenho essa percepção, eu vou tentar ser o melhor administrador, para a glória de Deus. Segunda pergunta que eu queria fazer para a Bíblia é: qual é o plano de Deus para a grana que Ele colocou na nossa mão? Tá? E aí a gente vai aprender que Deus tem
alguns propósitos diferentes para a grana que ele colocou na sua mão. Primeiro texto que eu quero ler é Romanos, capítulo 5. Olha só o que a Bíblia diz. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A primeira coisa que a gente vai aprender é que Deus tem prazer em doar para nós as coisas que são dele. Se ele teve a alegria de dar o seu filho por nós, quanto mais todas as outras coisas. E a gente vai aprender na Bíblia que um dos propósitos de Deus para colocar essa grana na tua mão é suprir as suas necessidades. Então, o primeiro propósito de Deus, por que Ele está te dando essa grana? É suprir a sua necessidade. Para você ter o que comer, para você ter o que vestir, para você ter onde morar, para que você possa sustentar os seus filhos, para que você possa ter uma vida boa e digna. Tá? E existem outros trechos da Bíblia que vão mostrar isso para a gente. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, vai falar dessa riqueza de Deus, que Deus tem prazer de dar, e deu Jesus Cristo, porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, Ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Uma das características de Deus é que Ele tem prazer em doar-se para nós. E Ele prometeu que Ele supriria as nossas necessidades. E essas nossas necessidades seriam supridas através da sua bênção e através do nosso trabalho. Filipenses 4, verso 19 diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Então, primeiro objetivo de Deus em colocar esse dinheiro na tua mão, qual é? Suprir você, suprir a sua casa. Ele não está prometendo que você vai ficar rico, Ele não está prometendo que você vai ganhar na loteria, não é nada disso, tá? Ele está dizendo que Ele está preocupado com as coisas grandes e pequenas que afligem o seu coração no dia a dia da vida. E um texto muito claro disso é Mateus capítulo 6. Todo o capítulo 6, não dá tempo de a gente ler, vai falar do suprimento de Deus, que você não precisa ficar ansioso, porque o Senhor, se Ele cuida de um passarinho, como Ele não vai cuidar de você? Se Ele vestiu os lírios do campo com uma beleza tão grande, será que Ele não vai vestir você? E aí Ele vai dizer assim, no verso 31, até o verso 33, portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão preocupados sempre com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Aqui tem um conceito muito importante. Enquanto você estiver cumprindo os propósitos de Deus e colocando a vontade de Deus na sua vida em primeiro lugar, você pode contar em tudo que você fizer com a bênção de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu estou suprindo você porque eu sou bom, porque eu amo você. Mas eu vou te dar uma coisa a mais. Enquanto você estiver afinado com a minha visão, e você estiver aplicando na sua vida os meus propósitos, em todas as áreas da vida, inclusive na financeira, pode contar que eu vou abençoar você. Vou abençoar o teu trabalho, né? Vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar, enfim, todas as áreas da tua vida, porque você é meu filho. Quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, isso está falando os valores de Deus na nossa vida, Deus vai colocar a sua mão de bênção sobre nós. É promessa do Senhor. Mais um texto.
1 Timóteo 6. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida, roupas, fiquemos contentes com isso. Por que eu coloquei esse texto aqui? É porque quando a gente fala de bênção, tem muita gente falando que a bênção é você ficar rico. Não. A bênção é que as suas necessidades sejam supridas. Está claro isso? Tá? O que ele vai dizer assim, já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Está na Bíblia. Tá? Então, o que ele está dizendo? Deus vai cuidar. Ele não está prometendo riqueza, não está prometendo a casa da praia, não está prometendo uma mansão em Miami, não é nada disso não, tá? O que ele está falando é que ele está suprindo as suas necessidades através do seu trabalho, está abençoando a tua vida e ele vai te dar graça nisso. Uma das coisas que eu fico muito admirado nesse contexto, é que às vezes você vai encontrar alguns senhores aqui da nossa igreja que são aposentados, tá? São aposentados. Você sabe que a aposentadoria é complicada, né? Não sei se tem aposentado aqui, mas não é um grande salário, né? Fala a verdade, né? E eu tenho visto na minha vida de pastor muito aposentado emprestando dinheiro para o seu filho, que às vezes é um empresário lá, um executivo, etc., porque esse aposentado tem a bênção de Deus. Daquele pouquinho que ele ganha, ele consegue viver, consegue ter uma economiazinha e ainda ajuda o filho. Você está entendendo? Tá? É desse tipo de bênção que a palavra de Deus está falando, desse suprimento de Deus para a nossa vida. Segundo objetivo para a grana, que Deus está te dando. Tá? Segundo objetivo da grana, está descrito em vários textos da palavra de Deus. Eu vou dar aqui o tema, é suprir as necessidades de outras pessoas por nosso intermédio. É uma coisa interessante como o valor que a Bíblia dá para que a gente possa ser sensível à necessidade uns dos outros. E é importante que a gente entenda esse tema, porque naquele tempo, quando a Bíblia foi escrita, não tinha INSS não, porque aposentado ganha pouquinho, mas ganha. Naquele tempo ele não ganhava nada. E a Bíblia vai ensinar o valor da gente apoiar a família, de cuidar dos pais, de cuidar das pessoas que precisam da nossa ajuda, e que isso é uma coisa natural da vida humana. E ele vai colocar esse como um valor. A grana que Deus está te dando supre as suas necessidades, e na medida da bênção que Deus te dá, você tem que ser uma pessoa sensível para abençoar a vida de outras pessoas. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros na sua casa. É interessante que a Bíblia fala assim, não reparta o que você não tem, mas reparta o que você tem. Esse é um princípio da palavra de Deus. É aquilo que foi dito agora da multiplicação, não é? A multiplicação está justamente nessa percepção que a gente tem de que quem nos supre é Deus, que Deus está preocupado com o meu suprimento, mas Deus também está preocupado com o suprimento do outro, e que eu posso ser um instrumento de Deus para o suprimento de um filho dele. E na medida em que isso acontece tranquilamente no meu coração, eu vivo isso com sabedoria e Deus abençoa. Você está entendendo? Esse é um processo. Eu não estou falando para você repartir o que você não tem, mas se você tem, né? Eu acho muito bonito, porque uma vez a gente foi levar uma cesta básica para uma família, não é? E aí a gente colocou, aquela pessoa agradeceu, colocou na mesa e começou a separar um pouco disso, um pouco daquilo outro. Eu fiquei olhando, o que essa pessoa vai fazer, né? E ela falou assim, pastor, vamos na casa da minha vizinha, que ela está numa situação mais difícil do que eu vou levar isso aqui para ela. Eu fiquei com meu coração torcia, assim, por que eu não trouxe duas, não é? Mas aquela mulher estava me ensinando um valor de Deus na vida dela. Naquele livro Fé e Finanças, né, que muitos de vocês leram, né, e se
não leram, vale a pena ler. Ele vai contar a história dos missionários que vão aprender a repartir. Enquanto a gente guarda o leite do neném escondido, vai acabar. Enquanto a gente reparte, Deus manda mais, porque Ele está trabalhando o suprimento tanto da minha vida quanto da vida do meu irmão. A palavra de Deus vai ensinar então esse tipo de liberalidade, que a gente olha para o outro e está preocupado. Salmo 37, verso 21, os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Efésios 4, 28, quem roubava não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. 1 Timóteo 6,17 vai dizer, aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma, que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida e verdadeira vida. O que a Bíblia está falando é, quem tem, aprenda a repartir. Você já percebeu que o conceito de rico depende de quem está olhando? Não é verdade? Não é? Muito provavelmente você está olhando para alguém que está numa condição melhor que a sua. E você vai dizer, rico é fulano de tal. Não é? Mas tem gente que olha para você e olha para a tua vida e diz assim, rico é você. Não é verdade? Não é verdade o que eu estou falando? Porque pelo menos você tem uma casa. Tal. Então esse conceito que a palavra está colocando para a gente, é que a gente aprenda o princípio. Deus nos deu essa grana para nos suprir. Mas muitas vezes Deus vai ter toda a liberdade de tocar o nosso coração para suprir alguém. E não vai ser nada pesado se você entende que Ele é o dono da grana e que é Ele que supre você. E aí você tem a alegria de ajudar as pessoas. Ele não vai pedir para você fazer uma dívida, não vai pedir para você emprestar o seu crédito, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Que você empreste um talão de cheque para alguém, está entendendo? Para fazer negócio. Essas coisas não se faz. Mas Ele vai dizer para você repartir. Às vezes ajudar o seu pai financeiramente, ajudar a sua mãe na velhice financeiramente, ajudar um irmão, ou ajudar uma pessoa que Deus coloque no seu coração. E que isso seja a coisa mais natural de um servo de Deus. Está claro isso? Tá? Terceira razão pela qual Deus coloca grana na sua mão. E aí a Bíblia vai falar que o terceiro propósito é que através da sua vida, o ministério de Deus no mundo possa ser suprido. Suprir assim as necessidades do corpo de Cristo e expandir o reino de Deus. Então 1 Coríntios 16 vai dizer assim, todos os domingos cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou, e assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Ele diz, vai lá entregando, todo domingo. Romanos 15 vai dizer, verso 24, espero fazer isso agora, gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha, e gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Paulo achava muito natural pedir para a igreja investir na sua viagem missionária, e as pessoas levantavam oferta e o enviavam para o próximo lugar. Filipenses 4, versos 10 em diante, diz assim, na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim,
é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, os primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez, precisei de auxílio, vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que Lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. É o apóstolo Paulo agradecendo à igreja de Filipos e ao seu pastor Epafrodito, que viajou até lá em Roma para entregar as ofertas e sustentar Paulo na prisão, porque naquele tempo, na prisão, você tinha que ser sustentado por alguém, porque o Estado não pagava nem a sua comida. E ele foi levar a oferta para o sustento dele. 1 Timóteo 5 vai colocar esse valor. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja, ou pastores, essa palavra é um sinônimo, merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do Evangelho e no ensino cristão. Pois as Escrituras Sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. E ele está dizendo então do sustento da vida dos pastores, que vem através dos dízimos e das ofertas. Vou fazer um parênteses aqui, tá? Só para você saber. O pastor não recebe todo o dízimo e toda oferta que é dada na igreja. Deixa eu deixar isso bem claro. Tá? A igreja batista, ela funciona como um condomínio. Você vai na assembleia da igreja, como você vai na assembleia do seu prédio. E ali tem um orçamento, onde a igreja vota o seu orçamento. Tá? E do orçamento geral da igreja, tá, destina-se um valor para o sustento de todos os pastores. Tá? Nessa igreja, para sustentar todos os pastores, 7,5% do orçamento é destinado para o pagamento de salários deles, de todos os pastores. Tá? E aí, então, como qualquer assalariado, vai lá para a tesouraria, no dia certo é feito o pagamento. Só para fazer essa parênteses, que tem gente que imagina que não. Esse dinheiro é investido em todos os projetos que são votados nessa assembleia. E se você é membro da igreja, você pode participar. Cada 2 meses tem uma assembleia geral. E no interregno das assembleias, todo mês, um conselho diretor formado por 43 pessoas eleitas pela igreja faz a administração do dia a dia da igreja. Né? Do dia a dia é uma maneira de dizer, porque vai trabalhar a administração do orçamento. E aí você tem as várias áreas da igreja que vão, a administração vai cuidar, isso sim, do dia a dia, né? Missões, vai cuidar da questão missionária e vai então no conselho apresentar relatório, na assembleia e assim sucessivamente. Fecha parênteses, tá bom? Só para você entender como funciona isso aqui. Pergunta também que algumas vezes pessoas fazem: pastor, dá dízimo? Dá, e se não der, é pecado. Como é que ele pode ensinar uma coisa se ele não vive?
Está claro? Tá? É normal, é como qualquer crente. A gente tem que viver a palavra de Deus. Eu não tenho a mínima autoridade de falar sobre qualquer assunto da Bíblia se eu não colocar em prática primeiro na minha vida. Tá? Então vamos caminhar. 3 João 5, versos 5, 6, não, 3 João, só tem um capítulo, versículo 5. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Eu fiz questão de escolher só versículos do Novo Testamento, porque tem gente que acredita que esse valor de sustentar a obra de Deus era do Velho Testamento. Eu estou mostrando só no Novo Testamento que esse era um princípio do Velho e do Novo Testamento. 3, então, razões por que Deus coloca dinheiro na sua mão. Primeira, suprir a sua necessidade, abençoar a tua vida. Segunda, suprir a necessidade de outras pessoas. Tá? Terceira, suprir os projetos do reino de Deus. E por que ele pode fazer isso? Porque ele é dono de tudo. Tudo é dele. Ele só nos colocou como administradores. Bom, que ensinos, essa é a terceira pergunta, que ensino nós encontramos na Bíblia sobre ganhar e gastar dinheiro? Tem gente que imagina assim, dinheiro é coisa diabólica. Outros dizem, não, dinheiro é coisa divina. A Bíblia vai dizer que dinheiro é neutro. Dinheiro é neutro. Depende de como você trata dele e usa esse dinheiro. Aí ele pode ser a raiz de todos os males, como está na Bíblia, ou pode ser uma bênção de Deus na tua vida. Então a gente vai olhar agora para princípios de como ganhar e como gastar o dinheiro, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aprender é que a Bíblia vai advertir para a gente que dependendo da maneira como eu olho para o dinheiro, eu posso ser alguém que vou ter problemas. Por exemplo, quando ele diz assim em 1 Timóteo 6, que eu acho que é o texto que está aí, que vai dizer assim, que o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Por que ele está dizendo isso? Porque quando eu amo o dinheiro, eu o coloco em primeiro lugar e eu perco os meus valores. E quando eu perco os meus valores, eu construo desgraça na minha vida. Tem um filme antigo, né? Que um cara muito rico, eu esqueci o nome do filme, estou tentando lembrar. Um cara muito rico faz uma proposta indecente. Ele quer dormir com a esposa de um cara. E ele oferece, se eu não me engano, $1 milhão para ele. Proposta indecente, é indecente mesmo. Né? O que está por trás desse filme? Está por trás o valor. Quando o dinheiro está acima do meu valor, eu me corrompo. Então eu me vendo, ou me vendo no sentido de família, como aquele filme vai mostrar, ou eu me vendo como um funcionário público que está aceitando propina, ou eu me vendo como alguém que está lá fazendo compras para uma empresa e ganha um caixinha por fora, está entendendo? E aí o que está acontecendo? Males vêm sobre a minha vida porque eu estou amando o dinheiro. E aí ele se torna o valor da minha vida. É disso que a Bíblia está falando, a maneira como eu olho para o dinheiro. É por isso que a Bíblia fala que a avareza, que é esse amor ao dinheiro, tá? Ela é igual à idolatria.
Mesma coisa que você fosse num terreiro de umbanda, mesma coisa que você estivesse se ajoelhando diante de uma estátua para fazer oração, se você estiver amando o dinheiro, colocando ele como um valor que vai dirigir os rumos da sua vida. De outro lado, tá? Eu posso entender que o dinheiro pode ser uma bênção, porque se eu entendo que Deus tem o propósito de me suprir, Ele tem prazer, entenda isso, Ele tem prazer em abençoar a gente. Ele tem prazer em abençoar a gente. Então, se eu não entender que Deus pode estar abençoando a minha vida, e eu não me sentir alegre, eu estou frustrando o coração doador de Deus que quer me abençoar. E aí isso alguns autores chamam de espírito de pobreza, porque eu não consigo compreender que Deus pode também me abençoar nessa área da vida. Então o primeiro princípio o dinheiro em si é neutro, ele é só papel, ele é só uma ferramenta, tá certo? A maneira como você lida com ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Se você entende os propósitos de Deus e você usa o dinheiro para a glória de Deus, ele pode ser uma bênção. Se ele for usado para dirigir a tua vida, então ele vai ser uma maldição, como a Bíblia vai estar ensinando para a gente. Bom, se é isso, então vamos olhar agora para a Bíblia, várias recomendações de como devemos ganhar e administrar esses nossos recursos financeiros. A primeira coisa que a Bíblia vai dizer, nós já falamos no começo, reconheça que tudo é de Deus e tudo é para a glória de Deus. A segunda coisa, não coloque a esperança da sua vida nos recursos materiais. Você vai se frustrar. Tá? Se eu tivesse R$1 milhão agora, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem, você já sonhou que é o super-homem alguma vez na vida, todo mundo, ou a super-mulher já sonhou que você tinha poderes especiais, mas não coloque a sua esperança. A tua esperança não está se acontecer isso, se acontecer aquilo, a tua esperança é o Senhor. Quem te abençoa é o Senhor, e Ele usa meios diferentes, às vezes até do que a gente imaginou, para poder abençoar a nossa vida. Algumas vezes Ele vai usar a grana, outras vezes não, Ele vai fazer de uma maneira diferente que a gente nem poderia imaginar. 1 Timóteo 6, capítulo 6 inteiro de 1 Timóteo vai falar de grana, tá? E ele vai dizer assim no verso 9, porém, os que querem ficar ricos, caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. O que ele está falando aqui? É pecado ser rico? Não. O pecado está em quando eu coloco a minha esperança, o meu desejo de vida, o meu sonho de vida, a minha realização nisso. Por quê? Geralmente, quando eu coloco esse tipo de sentimento em primeiro lugar, eu quero que isso aconteça rápido. Eu quero saber como eu vou ganhar R$100 mil em 2 dias sem trabalhar muito. Não é verdade? Tá? Aí eu vou cair no conto do vigário. Chega alguém lá com o bilhete premiado, né? Você sabe por quê? Que esse é o conto do vigário mais aplicado e o menos delatado nas delegacias? Por quê? Você chega lá, olha só, né? Olha, eu tenho aqui um bilhete que está premiado, mas o cara já normalmente é uma cara de coitado, ele não tem dinheiro para ir lá, não quer buscar, está difícil, ele troca para você por R$100, o bilhete premiado. E você acha que vai ganhar R$10 mil. E você diz para ele, não, eu te levo, não, mas se você me ajudar, eu preciso resolver isso agora. E você dá 100zão para o cara, assim, eu estou aqui, com aquela cara de que ajudou ainda, né? Está entendendo? Aí quando você vai lá trocar, o bilhete é mentiroso.
Aí como é que você vai falar para o delegado que você comprou um bilhete de 10 mil por 100? Safado. Está entendendo? É disso que a Bíblia está falando. Quando a gente coloca essa aspiração, a gente começa a desejar coisas tolas, fúteis. E eu fico perseguindo coisas tolas, fúteis, e caio em ciladas que Satanás prepara para a minha vida, porque ele sabe que eu estou sonhando com coisas tolas e fúteis. Está claro? Olha só, vou continuar aqui, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. E aí então ele vai dizer, aos que têm riqueza nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos, e nós já lemos esse texto aqui. Bom, outro princípio sobre ganhar dinheiro. Gente, ganhar dinheiro é fruto de trabalho. Esse é um princípio da Bíblia, tá? Ganhar dinheiro é fruto do trabalho. Você vai trabalhar, tá? E Deus vai abençoar o teu trabalho. Você vai pensar em progredir no seu trabalho, você vai pensar em se aperfeiçoar no seu trabalho. Você, como um cristão, vai tentar ser o melhor trabalhador na sua área, porque tudo que você não faz para os homens, você faz para quem? Para a glória de Deus, tá? E esse é um princípio da Bíblia. O dinheiro vem do nosso trabalho, não vai vir da loteria. Por isso que crente não joga na loteria. Por quê? Quando chega o banco, né, o gerente do banco liga para mim assim, olha, o senhor não quer fazer uma aplicação? Aquela aplicação, como é que chama aquele negócio lá? Título de capitalização. Fala, larga disso, rapaz, que é isso? Você fica com 50% do meu dinheiro, vai me passar corrigido com a pior aplicação que tem, porque eu fico torcendo para você me dar um prêmio. Eu não vou comprar o bilhete, não. Eu vou aplicar em outro negócio, tá? Porque esse é o pior que existe, meu filho, tá? Então, a gente tem que entender o que eles estão jogando. Jogando com a minha vontade de ganhar uma fortuna em 3 dias. Entende? Dinheiro vem de onde? Trabalho da gente. Você vai trabalhar, Deus vai abençoar, Deus vai te dar uma ideia, você vai desenvolver essa ideia, você vai empreender, e é assim que acontece. Olha só o que a Bíblia vai falar. Provérbios 6 diz assim, olha que pesado isso, ó. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado, quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços, descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Provérbios 10 diz assim, preguiçoso, o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita, passa vergonha. Aqui tem várias coisas que eu não tenho como gastar tempo aqui, mas tem um princípio aqui, é o seguinte, tem hora para tudo. E a gente tem que aprender a progredir. Tem muitos jovens aqui, tem que estudar, cara. Tem que estudar, porque hoje no mercado de trabalho, se você não estudar, não tem lugar para você. Não é verdade o que eu estou falando? E se você tem cabelo branco, vai estudar de novo. Vai se preparar mais. Por quê? Aquilo que você aprendeu há 20 anos atrás, já não funciona mais. Se você não se aperfeiçoar, vem um garotão de 21 e passa você correndo. Estou errado? Não.
Então, o que a gente está aprendendo? A gente não dorme na hora da colheita. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus dá na nossa vida para ganhar dinheiro. Eu não estou falando que esse é o alvo final, já falei isso para você. Mas Deus vai abençoar a tua mão abrindo portas. E você, como um bom administrador, porque tudo vem da graça de Deus, você vai entrar por essas portas. Porque as oportunidades que Deus te dá são oportunidades de bênção. Você vai poder aproveitá-las ou perdê-las. Esse princípio, queridos, é que fez a grande diferença do pensamento evangélico para o pensamento católico. Se você estudar, por exemplo, a questão econômica, né, do pensamento dos reformadores, ele vai colocar esse princípio, que Deus vai abençoar o trabalho, que Deus abençoa as oportunidades, que a gente vai ganhar o dinheiro através do nosso suor. E aí o que acontece? Eu não me conformo em permanecer apenas onde eu estou, eu quero progredir, eu quero crescer, não porque eu queira só ganhar dinheiro, mas porque faz parte da minha administração, do meu trabalho para com Deus, esse crescimento. Tá? Eu me lembro que quando eu fui estudar, fazer o doutorado, não é? Um irmão da Argentina, que estava estudando comigo, ele falou para mim assim: Pascoal, o que você está fazendo aqui? Eu não entendi a pergunta dele. Ele falou assim: eu estou estudando. Mas cara, tu tem uma igreja lá que é um negócio, para que você está estudando? Aí eu virei para ele e falei assim: rapaz, eu estou há 25, naquela época tinha menos, eu vou fazer 25 anos que sou pastor, esse povo tem que me aguentar pregando todo dia. Você já pensou se eu não estudo? Eu estou lascado, vamos mandar embora no dia seguinte. Por quê? Porque se a gente não estuda, não lê, não se prepara, não se aperfeiçoa na área que a gente está, a gente não cresce em nenhuma área. Deus abençoa, abençoa, tudo vem da graça de Deus, mas Ele vai dizer: filho, estou te dando essa ferramenta, usa essa ferramenta, tá? Seja o melhor profissional. Essa é a ideia que a Bíblia dá. E Deus vai abençoar a tua carreira. Tá? Não vai cair do dia para a noite isso. Se Deus te der uma oportunidade de empreender, empreenda. Trabalhe. E se for para empreender, você vai trabalhar muito mais do que trabalhava como empregado. Não pensa você que o empreendedor é aquele que fica dormindo enquanto os outros trabalham para ele, porque ele não tem feriado, ele vai trabalhar mais, tá? Mas se você quer crescer, você vai empreender, você vai trabalhar, e assim vai na nossa vida, tá? Provérbios 14, 23, quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. O que ele está falando? Tem muita gente que tem ideias demais. Já conheceu o cara? Eu tenho uma ideia, tive aquela outra ideia, tenho outra ideia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nunca faz nada. Você já viu? Já viu? Tá? O que a Bíblia está dizendo? Quem trabalha, pega essa ideia, vai desenvolvendo essa ideia, vai trabalhando, Deus vai abençoar. Agora, se ele ficar só falando da ideia dele 30 anos, não vai mudar nada na vida. Tá? O que mais que a Bíblia fala sobre isso? 2 Tessalonicenses 3, diz assim: porque quando estávamos aí, demos esta regra, essa é tremenda: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Está claro isso? Posso mudar? Um outro princípio: se você está trabalhando, está empreendendo, está crescendo, Deus está abençoando, no pouco ou no muito Ele está te dando a graça para você viver. Então, o próximo princípio é: planeje os seus
gastos. E aqui, gente, tem muita gente que não sabe planejar os seus gastos. E aí se arrebentam, tá? Então, olha só um valor que a Bíblia vai dizer assim. Provérbios 16, 9 diz assim: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Como é que funciona isso? Eu faço a minha lição de casa. E eu apresento a lição de casa para Deus. E Deus vai dirigir a minha vida. Por exemplo, eu tenho que pregar hoje, por exemplo, estou falando com vocês, tá certo? Eu creio na unção do Espírito. Eu creio que Deus pode chegar e me dar uma unção especial. Agora, vocês me deram um assunto para eu trazer. Agora, se eu venho aqui e não pesquisei na Bíblia, não fiz a minha parte do trabalho, tá? Deus vai olhar para mim e vai dizer assim: ô cara, ficou fazendo o que a tarde toda hoje? Está entendendo? Agora, eu estou aqui, fiz a minha parte, o Senhor pode vir, manifestar a graça dele na nossa vida e assim vai. Na vida da gente é a mesma coisa. A gente planeja a nossa vida. Só que Deus tem o controle, Ele vai mexer nesses planos. Algumas vezes a gente está orando, colocando diante de Deus, e Deus vai dizer: não, não quero isso, muda para lá, muda para cá. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Eu começo organizando a minha vida. Como na prática a gente planeja os nossos gastos? Então eu queria dar algumas dicas, tá? Primeira dica: faça uma análise da sua vida financeira. O que é isso? Eu casei com 21 anos de idade, eu e a Cleusa, tínhamos 21 anos de idade. Eu tinha quase nenhuma experiência de vida, com 21 anos de idade, e já era pastor. Bom, eu ia tocando a minha vida, administrando a minha vida, assim, tentando fazer o meu melhor, tá? Mas eu entrei num buraco financeiro violento. E passei a maior vergonha da minha vida. Porque eu fiz um pagamento numa loja e o meu cheque voltou 2 vezes. Está entendendo? Pastor. Eu tenho que confessar meu pecado aqui, é verdade? Aí eu fui e falei com o vice-presidente da igreja. Estou com um problema. Preciso resgatar um cheque naquela loja que voltou 2 vezes. E eu dou graças a Deus por aquele homem. Homem de Deus. Falei: pastor, eu vou te ajudar. Mas tem uma condição. O senhor me deixar ajudá-lo a administrar a sua vida. Como assim? Você sabe como administrar a vida? Eu falei: não, eu pego o saldo bancário, faço... Não. Você sabe quanto você gasta em cada coisa? Eu disse: não, mais ou menos, a gente faz lá uma... Não, eu estou perguntando se você sabe. Não. Então tá bom, vai lá pegar o teu cheque e volta aqui. Aí ele me deu a lição mais chata da vida. Ele falou para mim assim: você vai comprar um caderno e você e a sua esposa vão escrever nesse caderno durante 30 dias tudo que você gastar, não importa quanto seja, se foi 1 centavo, se for um cafezinho que você pagou, você vai entrar em casa, o caderno vai ficar em cima da mesa, chegou em casa é a primeira coisa que você anota. E depois você vai vir conversar comigo. Bom, eu estava numa situação horrível, né? Você acha que eu não ia fazer? Eu fui lá e fiz. O caderno chato. E o pior, que ele repetiu a lição por 3 meses seguidos, não aguentava mais aquele caderno. Só que foi uma coisa interessante. Eu achava que eu planejava os meus gastos, mas eu não sabia que eu tinha gastos quase que fixos, que eu achava que eram extemporâneos, mas que faziam parte do meu orçamento, e eu nunca tinha contemplado os gastos.
Eu não sabia, por exemplo, que eu gastava todo mês uma quantia, em média, em farmácia. A gente diz assim, não, farmácia é uma situação que acontece, mas não, acontece com uma certa frequência. E aí você começa a ter um gasto. Eu não sabia quanto eu gastava em pizza, eu era gordinho naquele tempo. A gente imagina que, não, comer uma pizzazinha e tal. Nossa! E o pior, que tudo que eu fazia num mês, ele multiplicava por 12. E dizia assim, olha quanto você gastou nisso nesse ano. Com esse dinheiro você podia fazer isso, aquilo. E eu começava quase a chorar. Então, quando a gente fala em planejar os gastos, a gente fala em saber exatamente a nossa situação. Quanto você gasta todo dia? Como você gasta todo dia? Tá? É uma coisa de disciplina, é chato. Ninguém ensinou a gente a fazer isso em casa. Quando a gente era criança, a gente não tinha que fazer isso. Aí a gente casa e a gente não sabe fazer, e continua fazendo tudo errado, se arrebenta todo. Aí vai fazer uma prestação, porque a gente não sabe. Tal. Quando imagina, não, é 100zão, é 50, quando vê, está com 1000 para pagar por mês. Dá uma bagunça danada. Tá? Então o que a Bíblia ensina é, planeje os seus gastos. Como é que a gente começa? Olhando para a realidade da gente. Como é que funciona a tua vida? Onde você está gastando o seu dinheiro? Né? Anote todos os seus gastos. Mas, além de anotar todos os seus gastos, aliste também as necessidades que você tem em ordem de importância. Por exemplo, se você anotou todos os seus gastos aqui do lado, você já sabe quanto você está gastando. Do outro lado dessa tabela, você vai começar a colocar a ordem de importância. Por exemplo, se você paga aluguel, se você não pagar aluguel, o que vai acontecer? Vai ser despejado. Então, qual é a importância do aluguel? Quer morar na rua? Então, você vai botar lá em cima. Você está entendendo? Se você não pagar a luz, então, o que você vai fazer? Você vai colocar numa ordem de prioridade os seus gastos. Por quê? Geralmente você vai ter que cortar alguma coisa. Não é verdade? Não é assim? Como eu vou decidir o que cortar? Eu vou olhar de baixo da lista para cima. Tá? E aí eu posso construir o meu orçamento, não apenas numa previsão. Tá? Ah, não, eu acho que eu gasto tanto. Eu sei que eu estou gastando. E sei quanto vai custar reduzir 5 ou 10% naquilo. Porque se eu não fizer isso, eu vou me quebrar daqui a pouco. Tá? Então, planeje os seus gastos. Que mais que eu vou poder falar sobre planejar? Depois dessa ordem de prioridade, pare com os gastos desnecessários. Você vai ver que tem um monte de coisinha lá que é gasto desnecessário. Teve um que fez esse exercício e falou assim, pastor, eu comi um pastel todo dia escondido da minha mulher. Ele é meio gordinho, sabe? Né? Esses pensamentos são de gordo, não tem jeito. E ainda escondido, né? Já viu. Quando somei quanto eu gasto de pastel por mês e multipliquei por 12, me deu uma tristeza. O pastel amaldiçoado. E aí a gente vai optando, ou vai dosando. Você está entendendo? Não é que eu vou cortar, às vezes eu vou dosar. Espera aí, isso aqui é um exagero. Eu não preciso disso. Né? Tem gente que tem mania de comprar sapato. Geralmente é mulher, não é homem. Né? Você abre assim, tem acho que uns 50 sapatos no armário e diz assim, não tenho nenhum sapato para usar hoje. Não é verdade? Eu conheço algumas. Tá? Gente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai colocar prioridades e a gente vai aprender a mexer nessa lista. Tem uma dicasinha, tem para frente um pouquinho. Uma coisa que esqueci, duas coisas. Quando você estiver planejando seus gastos,
Competição não deve fazer parte da tua vida. O que significa isso? Tem muita gente que gasta dinheiro porque o irmão comprou a camisa dessa marca, e se ele não tiver a camisa dessa marca, ele está por baixo. Isso é competição. Eu vou comprar um carro que eu não consigo sustentar nem a gasolina, tá? Quanto mais o seguro, quanto mais etc., porque, afinal de contas, eu sou doutor, tenho que andar com um carro desse. Para quê? Carro é carro, né? Lembra, a gente está administrando para Deus. Ele está suprindo você. Mas os teus valores têm que bater com Deus. E quando a gente faz o orçamento, a gente pergunta para Deus o que Ele quer fazer com aquela grana que Ele colocou na nossa mão. E aí a gente vai aprender a colocar dentro do nosso orçamento o dízimo, as ofertas, tá? Uma reserva técnica. Por que a gente tem que ter reserva técnica, gente? Porque se você não tiver reserva técnica, amanhã vem uma enfermidade, você vai gastar mais na farmácia, vai cair no cheque especial, vai cair no cartão de crédito, vai pagar 10% de juros ao mês. Não é isso que Deus quer para você. Porque pode acontecer um imprevisto na tua vida. Tá? E a gente precisa estar preparado. E mais, gente, na economia que está aqui no nosso país e no mundo, se a gente não fizer uma economia para a velhice, vai passar necessidade. Então você que é jovem, começa lá a investir numa previdência privada, bota lá 50 por mês. Eu estou falando, não é brincadeira não. No final da tua vida está indo lá mais de R$1 milhão. Só os 50 que você está pondo por mês. Porque 50 durante 35 anos, 40 anos, está entendendo? Então, esse tipo de pensamento previdente, Deus quer que a gente tenha. Por isso ele fala para a gente ter com as formigas. Porque a formiga faz a reserva para o inverno. Tá? Vamos continuar. Tem aqui uma dica, não sei se vai ter aí, depois eu vou ver se a gente disponibiliza. Tem muita coisa aí que você encontra na internet, você pode usar. Eu usei um material que foi feito pela Leila Prado, membro daqui da nossa igreja, que deu no encontro de casais, se não me falha a memória, alguns anos atrás. Então ele coloca lá, renda mensal bruta, salário, se você tem dinheiro emprestado, juros, dividendos, outras entradas, né? Esse deve ser bem bom esse cara, porque juros, dividendos, tudo bem. Vamos lá. Aí depois, descontos na fonte. Eu achei sensacional esse daqui. Descontos na fonte, dízimo e contribuição, imposto de renda, entendendo? Ele coloca como desconto na fonte, porque não é teu. Então, aquilo que não é teu, você não fica, né? Aí, renda disponível, né? É o A menos o B, renda líquida vai te dar. Então, qual é o dinheiro que eu posso gastar? É a renda líquida. Não é o meu salário. Só aí vai dar uma diferença. Não é verdade? Então, dicas aí, vai passando rapidinho, né? Aí, custo de vida mensal. Na verdade, aí ela já começou a priorizar para a gente, tá? O que é o mais importante? Que são os custos de manutenção da vida. Então, eu vou colocar esses custos em primeiro lugar. E aí vai tocando rapidinho, que a gente não vai falar. Aí, condomínio, telefone, jardineiro, empregado, alimentação, papapi, papapá, e aí vai embora, e ele vai colocando, vai classificando, e você vai depois organizar os seus gastos, tá bom? Ter um orçamento confiável, não uma suposição de gastos, que seja verdadeiro, te ajuda a planejar a tua vida financeira. Tá? Muita gente tem um orçamento, como eu tinha aos 21 anos, mas não prestava, eu não sabia quanto eu gastava em cada coisa, eu achava que eu gastava. Quando chegava no final do mês não dava certo, né? Porque a gente não tem dados reais. Muito bem, a palavra do Senhor vai dizer, né, que tudo isso aqui a gente coloca debaixo do propósito de Deus. E a Bíblia diz, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E eu acho sensacional isso, porque alguns desejos do nosso coração, talvez até não sejam prioridades, mas Deus nos dá só porque Ele gosta de suprir a nossa vida.
E quando a gente faz a lição de casa, Deus diz assim, esse aqui é um servo bom, vou abençoar. E aí ele abre a porta. E aí ele vai te dar aquele dengo que você imaginava, né, que não vai dar. Ele dá, porque ele ama você. E quando você recebe, você fica até assim, porque você está sendo tão sério ali naquela coisa. Eu fiquei sério naquilo, né? Senhor, e agora? Eu falo, não, mas estou te dando. Curte. É bênção para a tua vida. E é assim que Deus trabalha com a gente, tá? Segunda questão. Nossa, eu já falei tanto assim. Falta 2 minutos para eu acabar. Então, eu quero falar então sobre dívida. Porque eu não posso falar sobre administração financeira sem falar de dívida. Tem muita gente enterrada na dívida. Tá? Então, alguns princípios aqui. Bíblia fala assim, presta atenção. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Por quê? Provérbios 22, 7 diz assim, os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. 1 Coríntios 7 vai dizer, você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso, mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também um homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Deixa eu falar um pouquinho sobre dívida. Tem gente que diz assim, radicalmente, é proibido ter dívida. Ou é pecado ter dívida. A Bíblia, ela apresenta um princípio diferente. A Bíblia diz assim, se você tem, empreste e não espere receber de volta. Esse é um negócio interessante. Se você emprestar alguma coisa para alguém e reclamar é pecado. Porque se emprestou, não vai, imagina que 99% você não vai receber. A Bíblia parte desse princípio. De outro lado diz assim, não pegue emprestado. Então fica um negócio confuso. Por que ele diz? Empresta, mas se levar o calote, não me enche a paciência. E o outro, não é? O contrário. Não é? Não pega emprestado. Por quê? Porque, na verdade, o que Deus está ensinando é um princípio. Tá? Não é uma proibição, é que a gente deve evitar ficar endividado. Se você me perguntar, então eu não vou fazer nenhuma dívida, não vou poder comprar uma casa à prestação, eu diria para você, provavelmente, se você não comprar a prestação, você nunca vai ter a casa. Porque, na verdade, o que você está fazendo é trocando o aluguel, que é jogar dinheiro fora, para jogar um pouquinho de dinheiro fora, que é o juro, mas continuar amortizando um pedaço que no final vai ser teu. Então há uma diferença nisso. Então o que a gente ensina quando a gente fala sobre administração financeira? Que a gente não compra a prazo, especialmente pagando juros, tá? Bens que não sejam duráveis. O que é isso? A gente não compra roupa a prazo, sapato a prazo, mercado a prazo. Está entendendo? A gente não compra bens que não sejam duráveis. A gente junta e compra. Posso comprar se não tiver juros? Depende do seu orçamento. Porque se você não vai pagar juros, ainda que tudo tenha um juro embutido, porém, né, a gente imagina que não tem, então você pode comprar desde que, tá, o seu orçamento comporte. Agora, tem algumas dívidas que é coisa de louco, não vale a pena nunca pagar o rotativo do cartão de
crédito é a pior desgraça que existe. Sabe por quê? Não existe juro mais alto no mercado do que o cartão de crédito. E o pior é que eles só aceitam baixar o juro quando você está quase a ser procado. Enquanto você está lá morrendo de pagar um pouquinho, eles não estão nem aí. Você vai lá conversar, não dá para fazer nada. Aí quando você já está arrebentado, ele sai de 9%, 7,5%, nem sei quanto está hoje, para 2,5% no dia seguinte. Tá? Então, para que você está entrando nessa? Posso ter cartão de crédito? Pode, desde que o valor da fatura seja pago integralmente no mês seguinte e que você tenha dotação orçamentária. Se você não coloca lá no seu orçamento que aquele é o valor que você pode gastar no cartão, e você vai gastar isso por mês, você vai se quebrar. Aí você vai entrar no rotativo. E quando você entrou no rotativo, 10%, gente, quase 10% por mês. Outra coisa que a gente não faz, cheque especial. Cheque especial. É igual cartão de crédito, só um pouquinho mais barato. Deve dar 1 ou 2% mais barato. Não sei, Davi, é mais ou menos isso. 1 ou 2% mais barato. Mas deve estar na faixa de 7,5%, se não me falha a memória, é isso? Os mais baratos, né? Os mais baratos. Tá? Gente, não vale a pena. Tá? Então, a gente foge das dívidas. Por quê? Porque você, quando colocar tudo que você pagou de juro para o banco, no final de um ano, você vai chorar. E é uma péssima administração dos seus recursos. Como é que a gente sai das dívidas? Eu não tenho tempo aqui para falar, mas eu tenho que dar essa dica para vocês. Tá? Então, como é que a gente não provoca dívida? Então, evite comprar crédito. Evite tomar dinheiro emprestado para comprar algo que desvalorize facilmente. Cuidado com o cartão de crédito. Cuidado com a competição. Zele pelas suas coisas. Cuidado com a compra por impulso. Tá? Aqui em Curitiba é um pouquinho melhor, graças a Deus. Tem uma tradição europeia, né? E europeu é danado. Ele usa até acabar. Não tem jeito. Mas eu acho que está ficando no passado esse negócio, né? Já ficou muito brasileiro aqui, né? Então a gente vai, às vezes tem que trocar, mas para que tem que trocar, né? Às vezes não precisa, então a gente tem que cuidar com a compra por impulso, né? Zele pelas suas coisas. Cuidado com os vendedores, eles são perigosos. E quando você vai fazer uma dívida de longo prazo, procure se aconselhar com alguém mais experiente que você. Lembra daquele irmão que me aconselhou? Que bênção ele foi na minha vida. Eu aprendi a viver com aquela lição triste do meu erro, mas eu tive uma bênção que foi um irmão mais velho que ajudou um pastor no começo da sua carreira a não fazer besteira mais. Eu tenho vergonha de falar isso que eu contei para vocês. Mas Deus usou para me abençoar, para transformar a minha vida. Tá? A Bíblia diz em Provérbios 11, quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Bom, como é que a gente sai das dívidas? Então eu vou dar algumas dicas, tem um formuláriozinho que a gente apresenta aí para você. A gente lista as dívidas, todas. Não sei porquê o cara que está endividado sempre tem mais uma dívida na gaveta que ele sempre esquece. Você já viu isso? Não é verdade? Então tem que puxar tudo, porque você tem que ver qual é a melhor maneira para sair da sua dívida. Tá? Primeira coisa que você vai fazer então é listar todas essas dívidas. Tá? Então você precisa saber exatamente onde está a sua dívida. Você tem que saber exatamente onde você está gastando o seu dinheiro. Então,
Antes de listar a tua dívida, você tem que ter feito a lição de casa do seu orçamento, para saber exatamente onde está o teu dinheiro, o que você está fazendo, quanto você ganha, quanto você precisa para viver, coisas que você não pode cortar de jeito nenhum. Você tem que saber, senão você não consegue planejar a saída dessa situação. Tá? Muito bem, depois que você fez isso, você tem que olhar e pensar assim, tem algo que eu possa vender? Por quê? Porque, queridos, às vezes eu não vou conseguir pagar a minha dívida só com a economia. E aí talvez você vai ter que vender um bem. Antes que o juro sobre o juro sobre o juro vire uma montanha que você não consegue andar. Então você vai vender a guitarra, vai vender a bicicleta, vai vender o aparelho dentário. Não, isso ninguém compra, não tem jeito. Não é? Vai ter que vender alguma coisa. Tá? Às vezes não tem nada para vender. Então, outra pergunta que a gente faz, tem como eu ter mais um trabalho? Querido, porque o dinheiro vem de onde? Trabalho. E sabe, quando a gente entra numa dívida e a gente usa o segundo turno de trabalho, a gente vai ficar muito mais esperto para não entrar na próxima dívida outra vez. Tá? Então eu posso fazer salgado para vender, eu posso fazer alguma outra coisa, tá? Eu vou manter o meu emprego, mas eu vou fazer mais alguma coisa. O que mais a gente faz? Bom, depois que a gente olhou isso, e junto com o olhar, a gente vai ter que olhar para o perfil da nossa dívida. Tá? E eu tenho que aprender a renegociar a minha dívida. Então, como é que a gente vai? A gente vai procurar os nossos credores e dizer, não estou conseguindo pagar, vou ficar ruim aqui, vamos renegociar, me dá um prazo, diminui o juro, e vai ter que conversar. Outra coisa que a gente faz, toda vez que você for pagar uma dívida, você tem um critério de pagamento. Primeiro, você tem que pagar os menores valores, para você limpar um monte de gente batendo na tua casa, telefonando para você e cobrando na porta. Tá? Paga os menores mais rápido, que é o maior número de pessoas, você vai pagar. E você vai pagar, ou vai renegociar, os maiores juros, porque eles te dão um maior prejuízo. Tá? Tem uma coisa horrível que eu vou falar aqui para você. Tá? Eu vou falar, tá? Porque é verdade, mas é horrível. É que às vezes, quando a tua dívida está no banco, você tem que ficar inadimplente primeiro, para depois conseguir uma boa negociação no banco. Porque enquanto você estiver respirando, o cara vai tirar teu suor até o fim. Eu não estou brincando, faz parte da política. Você parou de pagar, o gerente reduz em 50% o teu juro. No dia seguinte, porque ele perde ponto na agência se ele não negociar a dívida. E se essa dívida for para um nível superior, então ele já perdeu o ponto e aí vai entrar num outro patamar que vai reduzir mais 30%, 40%. Então, eu não estou falando para você ficar caloteiro, não entenda errado, tá? Pelo amor de Deus, o pastor me ensinou a ser caloteiro. Não, não é isso. Eu estou falando que existe uma política nessas instituições. Então, a gente tem que ver o custo-benefício de todas as coisas. Tá? Porque ficar inadimplente num banco representa você não ter crédito por 5 anos. Tá? Representa você não operar com talão de cheque por 5 anos. Tá? Então você tem que saber qual é o nível da tua complicação para poder sair disso. Meu tempo acabou, já passei 12 minutos do tempo que a gente tinha. Tá? A gente ia continuar falando sobre outros princípios aqui, mas eu preparei coisa demais. Então, esse aí é o meu defeito. Não é culpa de vocês, não. Tá? Mas a ideia foi a gente trocar dicas muito simples. Tá? Não tem nada de novo no que eu estou falando, é coisa muito simples de administração financeira. E a gente tem 15 minutos, que nós temos para terminar 9h30, são 9h12 agora, então mais 15 minutos, depois a gente vai orar, vai encerrar.
Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida aqui e quiser fazer, pode usar o microfone agora para a gente conversar. Esse é o nosso critério do nosso encontro doutrinário, tá? Se tiver, corre para o microfone para a gente conversar, né? E a gente vai caminhar. Tranquilo? Sem perguntas hoje? Então tem lição de casa. O caderno. Compra o caderno e bota na entrada de casa. Experimenta, você vai ver que coisa interessante. Fica de pé, vamos orar a Deus então, tá? Ok. Tem várias ferramentas muito simples, você vai encontrar na internet, várias planilhas que te ajudam a administrar. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, que eu não falei. Cuidado com a fiança. Ser fiador às vezes é necessário, tá? Mas se você for fiador, tenha provisão para pagar aquilo, porque se a pessoa não pagar, o problema é teu. E não adianta reclamar. Tá? Então, por isso que a Bíblia fala, cuidado com a fiança, tá? Então não adianta eu só afiançar, eu tenho que saber se esse cara não pagar, eu consigo pagar isso aqui, tá? Então se eu consigo, vale a pena, tal. Muitas vezes a gente tem que fazer fiança, tá? Por quê? Porque você tem um irmão, tem um pai, tem uma mãe, tem uma situação, mas eu tenho que colocar no meu orçamento, dizer, se isso não acontecer, não adianta reclamar. A Bíblia é muito séria com isso, não adianta ficar reclamando dos outros. Nós tomamos as nossas decisões com relação à grana. Está claro isso? Então vamos orar e pedir a bênção de Deus na nossa vida, tá bom? Eu vou pedir que Deus abençoe a tua vida financeira. Vou pedir isso, porque eu creio que Deus pode abençoar. Mas eu vou pedir que Ele te dê sabedoria para você fazer a lição de casa, que é administrar bem o que Deus te dá. Porque Paulo vai dizendo para a gente, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, sábia, e a tua palavra nos ensina a viver as coisas mais simples da vida e as mais complicadas da vida. E com relação à administração financeira da nossa vida, em determinados momentos parece ser a coisa mais simples, mas em outros, Senhor, parece ser a coisa mais complicada. Eu já vivi na minha vida, Senhor, os momentos que pareciam ser simples e os momentos que eu chorava porque eu não sabia o que fazer. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor ensina a cada um de nós, no seu tempo, a sermos sábios na administração daquilo que é teu e que o Senhor colocou na nossa mão, primeiro para nos suprir, depois para abençoar outras pessoas e depois para colocar o avanço do reino como projeto da nossa vida. Quero te pedir que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada jovem, cada marido, cada esposa, cada chefe de lar aqui, nas mais variadas circunstâncias da vida, e que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor abençoe a obra das mãos desses teus filhos, que o Senhor os abençoe fazendo progredir na vida profissional, que o Senhor abençoe nos seus estudos, que o Senhor abençoe nos empreendimentos, que o Senhor abençoe e que o Senhor possa estar ensinando-os a viver segundo os teus parâmetros. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?